Fala galera, tudo bem? Aqui é o nosso Artflix, estamos com mais um episódio essa semana. Eu sou o Marcelo Andreata. Gustavo Berriel. Estamos aqui hoje com um amigo nosso muito querido, um ator de teatro, um ator de televisão, um ator de cinema, um ator do que ele quiser ser, porque ele é um grande ator. Ele teve o privilégio de estudar com essa grande figura, o nosso amigo Rafael Bernardino, ator, professor, um cara extraordinário. A gente está muito feliz de estar aqui, trazendo o Rafão para o nosso bate-papo semanal. E uma honra te receber aqui, Rafa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Faz as honras aí, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, pelo menos o início. Bom, enfim, se apresenta. Eu comecei mesmo a fazer teatro junto com você, na Cal, né? Na verdade, eu havia feito um curso antes na Academia Nacional de Atores, que é um curso que nem existe mais, ali na Rua da Band, na Rua da Passagem, em Botafogo. Uhum. Fiz um curso rápido, de 2 meses, mas tive um professor excelente, Alexandre Bordalo. E ali eu fiquei sabendo da existência da Cal. Uhum. Então mergulhei na Cal e dali eu não parei mais na loucura. Na loucura. Ali que ponto de encontro, nosso ponto de encontro ali, que eu acabei tendo os melhores professores, né? Lorival Prudêncio, Fernando Borer, meu querido padrinho nosso. Né? O Renato Icaraí. E dali, cara, eu não parei mais com os estudos. Da Cal, eu tive a oportunidade de protagonizar meu primeiro espetáculo, que foi Os Miseráveis, sim, né? Lembro. Ter autor com um texto maravilhoso. O Teatro de Ipanema, não foi? O Teatro de Ipanema, né? E foi uma experiência muito boa, de ficar um mês em cartaz e ficar na responsa de ser o protagonista de um personagem tão importante como Jean Valjean. Emblemático, né? Da história dos musicais, de tudo. Sim, né? Sim. Foi uma história, para mim, assim, muito marcante. E dali, várias experiências que foram leituras dramatizadas, desde homenagem a Sartre, autores nacionais como Dias Gomes. Sim. Participei de um ciclo que eu acho que você participou também, o ciclo Ver e Ler. Que foi no Espaço Rampa, eu fiz. Sim. Na época, eu fiz a peça homenageada, era do Dias Gomes. E eles têm um jeito muito dinâmico de fazer leitura dramatizada, né? Que não é aquele jeito só sentado, é uma coisa de muito movimento, de marcações e de envolver o público. E eu fiz um político nessa peça, que foi uma experiência boa também. E a minha vida no teatro, ela teve uma transição, assim, que pós a Cal, né? Teve toda essa parte de espetáculo, né? Protagonista, entre protagonismo e leituras dramatizadas. Teve uma transição que foi para o teatro de animação e para o audiovisual. E, aliás, eu vi um curta seu também, eu lembro daquele curta que você gravou. Foi sobre o som, era do sound. Som. Sim. Que era do soldado. Foi o primeiro. Foi o primeirão que eu fiz. Eu vi. Era a história... Você passava no ambiente de guerra, né? Também, não era isso? Sim. Ele, na verdade, é um personagem que ele perde a audição por conta da guerra. Depois da explosão de uma granada. Então, assim, foi o primeiro trabalho com ele. Eu falei assim, olha, eu tô vindo do teatro, não tenho experiência com cinema. E era um trabalho que ele tinha que ter 2 minutos no máximo, que era pro Festival do Minuto. E aí, ainda assim, nós gravamos bastante coisa, né? Quem era o diretor? É o Matheus Benites. Ele chegou a passar lá no grupo. Na Cal. No grupo, quando a gente estava ensaiando a série dos diretores. Dos diretores. Ele passou por lá, acabou que ele teve quando eu conheci também. Ele teve que se dedicar ao longa, que ele estava fazendo na época, e ele teve que abandonar, infelizmente. Mas ele é um ótimo editor, ótimo diretor, também se formou na PUC. Estudante de cinema. Na época ele ainda estava fazendo curso de cinema, ele me chamou através de um colega que era da dublagem comigo. Sim. Aí ele falou, cara, tem um colega meu que ele viu uns vídeos seus, né? Ele tá... na época eu botava algumas coisas da Velha Senhora. Aí ele me queria para fazer o trabalho. E aí é um personagem que ele fica surdo depois da explosão de uma granada. Ele é um ex-militar. E ele está agora surdo, vivendo numa solidão. O som, inclusive, do curto é um som do silêncio. Eu lembro. Isso era meio angustiante. É um perturbador, assim. Ele não tem nenhuma conexão com as outras pessoas chegam e ficam... chamam ele não consegue se conectar com ninguém. E aí ele vê anunciar, num estilo Black Mirror, ele vê anunciar um remédio que é tiro e queda para curar a surdez. E aí ele compra esse remédio, ele encomenda esse remédio, ele vai desesperado, ele toma bebe água, não dá em nada. Ele bebe mais, daqui a pouco ele pega o frasco, toma todo, e aí vem a audição.
Eu lembro que assim, começa um detalhe, né? Uma gota, sei lá, Isso, uma ele começa gotinha. assim, eu vi, se eu não me engano, era a gota na pia. Ah, é. E aí ele começa a escutar o barulho dos pássaros da janela dele. E ele começa a falar, sound! Ele sound! Sound! Eu Cara, falo em inglês. Veio uma música em cima Sound! disso. Que eu falo 2 palavras na época. Eu falo sound e grenade. Mas 2 palavras em inglês. Another one. O Felipe também participa. O Felipe Miguel, lembro. O Felipe Miguel, ele participou, ele era um dos soldados, e ele tem um momento que a granada explode, ele fica ensanguentado entre a vida e a morte ali, e eu perco a audição na ocasião. E aí ela volta, e quando eu volto, a gente gravou umas cenas no centro do Rio ali, próximo do Teatro Municipal. A gente pegou um dia no domingo, assim, que eu tinha que atravessar a rua, sabe, pulando, assim, correndo no calçadão, passava correndo igual um louco, assim. E aí a gente gravou as cenas ali. Cara, foi uma experiência muito boa com ele. Cara do Rafa, né? Extremamente visceral. Você é um ator extraordinário por isso, porque você se joga. A gente vai falar sobre isso. É uma entrega total, né? Total. Isso sempre foi um diferencial. A gente sempre ficou até meio, cara... O Rafa, se a gente não cortar, ferrou. Ele vai até o final, né? Ele vai, né? Vai isso é maravilhoso, assim, porque é uma entrega que todo ator precisa ter, né? E a gente vai aprendendo também a modular isso e entendendo também os veículos, os meios, né? Mas essa entrega, essa ação interna que você parece nutrir e nutre com brilhantismo é muito maneiro de ver. Isso, assim, todos os diretores, todos os nossos amigos sempre comentaram esse seu traço de ator, que é uma característica muito legal. Sempre. Trabalho. Deixa eu só te perguntar, pra gente voltar um pouco o antecedente, assim, você falou que fez esse curso brevemente, um pouquinho antes da Cal. Você estava com que idade, Rafa? Você começou então no teatro, sei lá, com uns 20 e pouquinhos? 26, cara. Já com 26 anos? Com 26 anos. Antes de 26, eu, assim, só de pensar em teatro, eu tremia. Mas por quê? Você sempre teve vontade e foi uma coisa que você não tinha muita coragem por conta de timidez? Por que esse início meio tardio? Mas tem gente que começa até mais tarde, mas não tem muito. Às vezes a gente fica... Eu também tenho um pouco isso. Eu talvez tivesse a vontade de começar mais cedo. E tenho hoje um pouco a sensação, por que eu não banquei de começar mais novo, sei lá, com uns 14, 13 anos? Enfim, conta aí um pouquinho, por que desse início um pouco mais tardio, o que rolou? Na verdade, assim, Nova Iguaçu, eu venho de lá, né? E eu tinha muito pouco contato com teatro. Já tinha escola de teatro no centro de Nova Iguaçu, tinha uma até muito conhecida na Rua do Fórum, ali pelo centro. Mas eu tinha muito medo. Eu via nas escolas, na época, as peças de Páscoa. Tinha alunos que queriam participar. Eu morria de vergonha, cara. A primeira vez que me colocaram em público, eu detestei. Porque, assim, eu tava de cozinheiro. Eu tinha que fazer só um movimento com a colher, assim. E o negócio, comer. Cara, eu tive pesadelo com aquilo, cara. Porque ficava, é o melhor para quadrilhar. Aí o pessoal ri. Imagina o desespero dele. Aí assim, cara, eu tava mexendo aquela colher, era só isso foi perturbador pra mim, cara. E muita gente, a quadra do Olavo Bilac cheia. E foi aí que ele pensou, preciso fazer isso pra minha vida. Exatamente. Não, cara. Foi aí o ponto. Ali que eu entendi. É nesse pânico que eu quero navegar. Não, cara, e aí que eu fiquei com medo, que eu tinha, assim, eu tinha medo até de amigo oculto, cara. Entendi. Até na hora de falar, meu tio é o baixinho da piscina aqui do churrasco. Eu saía falando um monte de coisa rápida assim, cara. O meu tio é uma pessoa pequenininha, mas é especial, ele nada na piscina, ele come churrasco. Eu falava assim, rápido, Rafael, calma. E eu com um presente assim, cara, tremendo, quase me escondendo atrás do presente. Trabalho em escola também, então, apresentação, sempre teve? Sempre tive essa timidez, sempre tive. Stage fright, né? Medo de... E assim, feira de ciências, tinha que explicar o trabalho. Cara, eu falei, mas muito ator cara? tem... É uma questão até de você se descobrir exatamente no meio desse turbilhão e de você ser um alvo, né, em algum momento ser o centro das atenções, você também se destacar, conseguir fazer uma coisa que vai meio que contra a sua natureza ali, você consegue reagir e isso dá um prazer. De repente isso tem a ver com essa questão. E talvez a percepção de que você, assim, numa dinâmica teatral, você tem a oportunidade de se revelar, de sair desse ambiente cotidiano
e entrar num personagem. E no personagem, exato. aí você ganha Transformar, uma liberdade total pra ser quem você é, mas quem você também não é. E aí aquilo ganha outro relevo, outra... Sim. É um pouco isso, né? Sim, Nos personagens a gente totalmente. acaba entregando coisas assim da nossa individualidade que no dia a dia, cotidiano, a gente fica no superego, não deixando ali Eu passar, descobri né? através da profissão, né, que eu não tinha que deixar de ser tímido. Uhum. É uma verdade que você tem que se posicionar com ela. O Aham. interessante no trabalho não é você se esconder nos personagens, Sim, perfeito. mas é você... Porque como você vai criar empatia com ele? Se você está se escondendo com ele, se você não tem com você. Aham, Você não tem que ser extrovertido. sim. Você não tem que ter um excesso de segurança para se vender ou se comunicar. Não, você tem que ir aonde tiver que ir sendo tímido. Aham. Você vai ficar nu tímido. Entendeu? A gente aprende, é um processo de uma autoterapêutico mesmo. E isso cria identificação também com quem tá, Sabe? quem recebe a mensagem, Claro, porque claro. senão fica só uma coisa extrovertida, jogada para alguém, e que a pessoa também Tem às aquele vezes, não- estofo, né? Exato. Emocional, né? O fica mais real, assim. Sim, o teatro ele tem uma coisa a nível mais catártico, né? Que a gente, muitas das vezes, o convite para surtar e entrar num processo até de bengala, eu vejo muito, que é muito mais recorrente que no audiovisual. Sim. O audiovisual é um processo assim, que você tem que se entender mesmo para você ir para a loucura, Uhum. sabe? É um processo muito mais psicanalizado. Uhum. Né? E o teatro, os convites são muitos para você enlouquecer, para você... Não é que é um E trabalho... as linguagens também, As né? linguagens Diversas. são distintas, sabe? A gente vai falar sobre Claro. elas mais adiante. Mas quando eu via peças da Paixão de Cristo, que é o que mais é recorrente, peças de Páscoa, na época, então, né? Hoje em dia tem sede do Nós do Morro, tem escolas de teatro pra caramba em Nova Iguaçu, mas na época não tinha. Entendi. Até 2007, 2008, não tinha. O Nós do Morro mesmo começou a montar uma filial lá em 2013. Caramba, Até já. então eu comecei a Cal em 2008, fevereiro de 2008. E indo para 2007, onde eu experimentei pela primeira vez, completando 26 anos, não tinha. Mas eu estava tomando uma iniciativa que era algo que eu já tinha essa curiosidade. Eu queria entrar. Eu mesmo não tenho uma pergunta, eu não tenho uma resposta, porque minha paixão sempre foi cinema. Sim. Sempre foi. Cinema até hoje. Eu não durmo sem ver um filme. É um vício para a vida toda. Mas eu fico me fazendo a pergunta, por que teatro? Parece que era um desafio que eu tinha que me impor, sabe? Eu tenho que voltar ao cozinheiro. Sim. Eu tenho que voltar ao desafio para eu vencer. Eu tinha uma barreira para tombar ali, sabe? Para vencer. Mas você não acha, ou já tinha a percepção de que para fazer cinema, ou quase que... Isso é quase que uma métrica, né? Assim, os grandes atores de cinema normalmente começam pelo teatro. Quer dizer, o teatro para nós atores como uma a base né? de tudo, assim. Você aprende... Enfim, sobre a história do teatro, sobre tudo, né? Sobre as linguagens, básico os da métodos, interpretação. a base da interpretação, de várias linhas de interpretação. Então, você já tinha isso como uma informação, cara, eu preciso começar pela base, ou foi uma coisa de você pura e simplesmente pensar que seria um veículo para vencer um pouco esse lado da timidez e ficar uma pessoa, não uma pessoa mais extrovertida, mas um indivíduo que pudesse se abrir mais num palco e tudo mais? Eu tive essa informação, sim. Eu tô lembrando agora aqui que quando eu fui tentar fazer teatro, assim, que tinha Engraçado, no segundo grau tem a formação de teatro também, que você estuda teatro. Eu nem sabia na época, eu tô lembrando agora. Acabou que não teve mais vaga. Eu ia estudar numa escola em Nova Iguaçu, e eu acabei desistindo, acabei não indo. E eu soube depois, conversando com um diretor, que ele fala, o caminho também para o cinema é teatro. Eu lembro que eu tive essa conversa com ele, eu estou lembrando agora. O caminho é para o teatro. Eu não entendia bem porquê, eu não fazia ideia, mas ele falava, o caminho é o teatro. Entendi. Assim como para dublagem também. O caminho ao teatro. É você ter aquela base toda de comunicação no teatro, na arte, né? Da interpretação. Porque é uma forma de você interpretar e comunicar da forma mais ampla para o público ao vivo, e depois você
acho, né, que você pode adaptar para outras linguagens com mais facilidade, digamos. Fiz com uma base teatral. Isso é muito comum, né, de se falar, assim, que é como você pega a sua bagagem e depois você aplica ali em outro foco, né, numa câmera, diante de uma câmera. E eu acho que o próprio coletivo que o teatro propõe, né, te coloca numa dinâmica de, cara, eu não vou fazer isso sozinho. Né? Se você fosse fazer, sei lá, uma aula particular de vídeo, de interpretação para cinema, ou aquelas turmas com poucos alunos, assim, aquilo, se você nunca fez nada, aquilo é um ambiente totalmente intimidador, quer dizer, você não sabe nem se tem que olhar para a câmera ou não, como é que se estabelece a dinâmica de uma cena. Então o teatro meio que abre uma porteira muito grande de conhecimento também, e aí você vai meio que entendendo qual é mais a sua praia, qual é a sua linguagem de predileção, como é que é a sua linha de interpretação, o que você prefere. E o cinema parece que é uma espécie de refinamento, né? Sim. É uma interpretação que tende a ser melhor lapidada. Eu não sei se isso também é uma métrica, mas o cinema tem aquele enquadramento. Você precisa é um outro tempo, é uma outra forma de se fazer. O olhar já vai para você. No palco, a gente tem os olhares ali, a gente tem tá tudo sendo observado ali naquela caixa, né? O cinema já não é que vai direto, mas você tem que saber aplicar uma linguagem que no teatro tem que ser de uma outra forma para chegar mais. Naturalismo, né? A câmera já vai para você. Ali não, no teatro você que faz a câmera existir, o olhar do público, né? Exatamente. E é a base porque é o mais antigo, é o mais... Não, e os atores oriundos do teatro, eles têm outra disponibilidade criativa. Isso a gente vai vendo depois, né? Exatamente. Todos eles. Pode observar que os melhores atores vieram de escolas de teatro para depois ir estudar cinema. Existe também um caminho de cursos de audiovisual, mas você percebe a diferença dos atores que não experimentaram teatro. Apesar de terem grandes atores de cinema e de televisão que nunca fizeram teatro. Isso também, assim, eu entendo o que você está dizendo, porque é quase que 90% dos casos, né? Mas tem pontualmente, assim, grandes atores que só fizeram televisão a vida inteira e nunca fizeram uma peça, né? Desde adolescente. Se não me engano, sei lá, me ocorreu aqui, Glória Pires, talvez, não é uma das atrizes que nunca fez teatro na vida? Se eu não estou errado, eu acho que Rafael, acho que a Glória Pires, imagina, talvez seja uma das maiores atrizes do Brasil, mas também fez 500 milhões de novelas. Aí pegou aquele meio e sabe trabalhar como ninguém, né? Cinema também. Mas ela também vem de um momento onde tinha influência da rádio. E o audiovisual ali, então, tinha uma pegada mais dinâmica, menos engessada que hoje. Se você for pro audiovisual sem uma bagagem artística hoje... não tem o que lapidar, sabe? Porque o cinema ele vai abrir um vulcão ali de possibilidades para você. Então é o momento de você enxugar essa teatralidade para entrar no outro universo. Mas hoje em dia ainda acho que há uma pressão muito maior, então isso vai engessar o ator. Se o ator não tiver o que lapidar, ele vai ficar engessado. Ela vinha da influência da rádio, então ela já trazia essa dinâmica, essa linguagem meio teatral da época, sabe? Porque você olha os seriados e as novelas, pelo menos dos anos 60, 70, é teatro, cara. Você tem, assim, um take ali que basicamente sustenta tudo, você tem uma naturalidade. Falei, cara, é quase como ver eles num palco. E tem os chamados filmes teatrais, né? Que a gente vê, é como se fosse para teatro. Até quebra as paredes do cinema e vai para um outro caminho mais teatral. A gente hoje, com esse olhar ultra naturalista, a gente tende a achar até meio falso, de alguma maneira. Você olha e você acha, na verdade você quer um registro mais próximo possível da realidade hoje em dia, né? Tanto é que, enfim, tem toda essa discussão dos não atores atuando em produções de cinema. Isso é uma discussão recorrente, né? Agora... que já vem acontecendo há algum tempo, acho que um pouco em decorrência disso, assim. Tem métodos, né? Eu vi que você fez a Fátima Toledo, a gente vai conversar sobre isso também, né? Aliás, ele fez um monte de cursos. Você estuda sem parar, né? Aliás, você nunca parou de estudar e também passar o conhecimento adiante, porque você é professor de artes também, né? Conta um pouco dessa sua dinâmica de aluno, professor... que você sempre se especializa e passa adiante. Na verdade, assim, né, a minha transição, como eu estava falando, né, que o audiovisual, ela teve essa passagem,
E o teatro de animação, que foi um indutor para a educação. Através do teatro de animação, eu conheci uma galera que, assim, sou ligados a eles até hoje, que é uma companhia chamada Articulação, Teatro de Animação. Michel Souza, Juliana Werneck, são meus queridos. Esse que você está falando é o dos bonecos. Dos bonecos. Isso. Conta um pouquinho pra gente, então, o pessoal saber mais do teatro de animação. O trabalho fantástico. Como é que você encontrou, ou o que fez você optar por essa linguagem? Como é que foi esse início aí no teatro de animação? Na verdade, eu fui comprar um dia um presente para minha irmã num brechó, no local amaldiçoado, na Rua Alice. Ele encontrou um livro. Sabe? Não, e quando eu saí do brechó, eu olhei e não tinha nada. Foi tipo isso, sabe? Eu cheguei na Rua Alice... Você lembrou que não tinha irmã? Eu lembrei que não tinha... Sound! Cara, eu fui comprar um presente para ela, entrei para comprar roupas, livros e tal... E aí eu explorei o lugar todo, que era super curioso. Eu já tinha entrado naquele brechó, mas nunca tinha ido no segundo andar. Cheguei no segundo andar, um vento me jogou para brincadeira. É uma história sem fim. O vento me jogou para trás. Eu entrei no lugar e eu encontrei um boneco. Um boneco jogado no canto, assim. Ele estava sem pé, com o pé quebrado. Eita. Tava com o nariz um pouco danificado. Sem a mão, ele era de gesso, semelhante a gesso, né? E uma aparência assim de maestro enlouquecido, porque ele tem barba, careca na frente, cabelo assim desgrenhado. Olhei pro boneco assim, cara, foi amor à primeira vista. Eu peguei o boneco, eu falei assim, cara, esse boneco tá vendo, cara? Ih, rapaz, eu acho que não. Aí daqui um pouco eu percebi um apego da pessoa falando, daqui um pouco olhou no livro assim... Não, você pode levar, e me deu o preço. Eu falei, cara, tomara que eu não esteja vendendo minha alma ao diabo aqui, cara. Eu falei, peguei o boneco, cara, em casa eu fiz uma massinha de biscuit em formato do pé. Eu usei o pé que estava bom, eu usei como modelo, tirei, que massinha de biscuit, se você deixa ela sem proteção, ela endurece. Tá. Então eu fiz o pé dele. Olha só. Eu fiz o pé, fiz uma sola assim, com um cartãozinho. Fiz uma mão e comecei a procurar pessoas. O que eu faço agora? Eu não tenho a menor ideia de como mexer. E ele tem uma procedência esquisita, porque muitos bonecos que eu conheci, a linha, no caso ele é marionete, aquele boneco de cruz. O boneco de marionete, a linha passa por dentro do corpo. Tanto que quando você mexe, uma forma que você mexe na cruz é o cotovelo que mexe. Outra forma é a cabeça. Então cada linha passa por uma parte do corpo. Sim. Ele estava com as linhas do lado de fora. Sabe? Quase como se a pessoa tivesse amarrado ele por fora. Eu falei, cara, o dono abandonou completamente ele. Mas o boneco tinha uma procedência curiosa, porque ele é muito antigo. Ele parecia ter, assim, 100 anos. Caramba! Eu falei assim, depois eu voltei lá e falei assim, não tem registro aí do dono não? Ele, não, cara, não tem nada. E aí eu comecei a procurar pelo Rio de Janeiro todo manipuladores de bonecos. Aí foi a minha odisseia. Olha só. Entrei em contato com o Miguel Velhinho, mas ele não... Descobri o contato dele, mas ele não me respondeu. Disseram que ele tinha uma casa em Santa Teresa, mas eu nunca fui. Até que eu descobri uma tal de articulação, teatro de animação. Entrei em contato com eles. Falei meu nome, apresentei, falei que eu gostaria de ter ou mais aulas, ou que eles pudessem me ajudar. Eu tinha um boneco, eu queria apresentar para eles. Vamos marcar um encontro. E o encontro não acontecia. Depois de 15 ligações, esse encontro não acontecia. Até que eu falei, quer saber? Vou lá no Maracanã. Aí fui. Botei o Tenório na mochila. Tenório é o nome dele? Eu batizei de Tenório. Eu olhei pra cara dele, cara de maestro enlouquecido. Você tem cara de Tenório. Tenório, ele tem um nariz grande assim, mas ele é fofo demais, cara. E aí eu interfonei, ninguém me atendia. Daqui a um pouco eles estavam passando assim, gente, vocês sabem se aqui tem um espaço chamado Articulação, Teatro de Animação? Rafael? Sim. Juliana Werneck, era ela que estava assim, querendo abrir caminho para entrar na vila, que a sede era no final dessa vila ali no Maracanã. Entendi. Entrei, gente, parecia a fábrica do Willy Wonka. Cara, tudo que é boneco que vocês possam imaginar, desde boneco assim, do tamanho de vocês, a miniatura, cenário de miniatura. E ainda tem lá? Eles estão com espaço fechado, que eu não sei se eles entregaram, e atualmente eles estão em Minas, fazendo oficinas por lá. Mas qualquer hora eu apresento eles a você. Sim, legal, você falou muito deles, uma época que vocês faziam uma apresentação. A apresentação em si era
manipulada ou tinha Era de também manipulação fantoche? de marionete. Era só as marionetes? Era de marionete, mas eles apresentavam com outras procedências também. E fazendo a voz na hora? E fazendo a voz. E aí eu fiz uma homenagem legal, a Cordel, com um espetáculo chamado Firmino Trancoso, Valente do Sertão. Que legal. Que a gente fez em Mariana, cidade que teve enchente. Sim. A gente fez um pouquinho antes da enchente. Foi no final de 2014. Foi a primeira vez que eu me apresentei numa praça. E aí eu fiz esse trabalho com eles. Esse grupo é que me influenciaram para conhecer o Teatro e a Educação. Na época, eu lembro que em 2018 eu estava desistindo de tudo. Eu fui para a área de saúde. Falei assim, vou fazer fisioterapia. Aí comecei, estava no segundo período já de fisioterapia. Mas, cara, não estava curtindo. E aí a Juliana, Rafa, por que você não vai para a licenciatura? Você vai curtir pra caramba. E ela já estava fazendo. Sim. Sabe? A Cristiana Carvalho, que é uma atriz ótima, faz parte da companhia também. E a Juliana Werneck, elas me influenciaram me incentivaram para eu estar buscando a faculdade de licenciatura. E aí eu me joguei na Estácio, que é onde a Juliana também estava curtindo fazer. Só que ela já estava bem à frente de mim. Só que ela fazia... Cursando ou já dando aula? Não, já estava cursando, mas ainda não tinha se formado. Ela fazia pouquinhas matérias, então ela acabou levando mais tempo por conta do trabalho. Agora, você pegou essa bagagem sua, por exemplo, na Cal mesmo, a gente tinha um currículo e aí algumas coisas você já tinha feito, ou teve que fazer de novo, matérias que você já tinha feito na Cal, outro curso? Não. Para Estácio, para aproveitando matérias da Cal, acho que não, né? Não. No caso, pensei que você falou relacionado a teatro de animação, dos bonecos, mas para a faculdade... Da faculdade. Não, acaba entrando em outras partes teóricas, entendeu? Algumas coisas eu revi, mas a gente não elimina. Não elimina. E a gente, eu acho que não elimina, porque o curso que a gente fez foi o curso profissionalizante da Cal. A faculdade. Hoje em dia que tem a faculdade, já tem um tempo que tem a faculdade, talvez algumas matérias hoje possam ser aproveitadas. Sim. No caso da Cal, talvez até de outras faculdades que tenham bacharelado, seja possível você eliminar, mas a licenciatura é outra coisa. Porque você passa por muita teoria. E eu lembro que eu passei por disciplinas de interpretação também, que eu falei, poderia ter eliminado essa matéria que foi mais vulcânica com Lolo, com Lorival, mas estou aqui de novo. Se o professor faltasse, bota aí o Bernardino. Não, mas eu conheci um professor ótimo também, né, que é o João Novaes, que foi meu padrinho da licenciatura. Atualmente ele dá aula também, trabalha em Angra. E gente, foi uma nova descoberta. Imagino. Porque foi uma nova descoberta. É outra perspectiva sobre a mesma coisa, né? Você está no outro lado agora, né? Que é o lado da docência, né? E descobrir essa questão que a gente, né? Acho que vale a pena falar, né? E o teatro na educação. Pois é, isso talvez seja a maior descoberta para mim, inclusive, também. Eu tampouco sabia que você estava tão enfronhado já na parte de educação vinculada à arte. Mas então, para mim, quando eu vi a pauta, eu falei, cara, obviamente eu sempre acabo fazendo a minha pesquisa, mas eu acho que a gente já tinha mais ou menos um roteiro e me interessei muito, porque você sempre foi um ator, como a gente disse no início, com essa profundidade, e eu fico imaginando você se aprofundando ainda mais pelo lado da docência, quer dizer, tendo essa outra visão também, e como transmitir. Eu fico pensando que talvez tenha sido um processo até de autoanálise, né, Rafa? Porque, de alguma maneira, você sempre passou pelo lado de aluno de teatro, de ter virado um ator, e agora tem a possibilidade de dar aula sobre esse tema tão rico e profundo, e que você se aprofundou muito lá. Como é que foi essa virada? Quer dizer, o que te motivou, o que te levou, a gente já entendeu, assim. Mas como é que isso se estabeleceu? Como é que você foi criando gosto por isso? A faculdade, ela foi dando esse gostinho, sabe? Eu acabei descobrindo um lugar onde eu tinha o prazer de estudar. Descobri Viola Spolin, vi Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Eu falei, cara, eu nem sabia que existiam. Olha, eu não sabia que existia Viola Spolin, que foi a que fundou os jogos teatrais, a natureza das improvisações. Sabe, jogos teatrais é uma forma didática riquíssima. Eu acho que a Nara Kaiserman deu alguma coisa. Falou, assim, com alguma profundidade dela. Mas, enfim, a gente passou por muitos, Daniel assim, também, né? Agora, poder se aprofundar, né, numa licenciatura deve ser muito incrível. Mas a gente interrompe. Sim, não. E complementa, porque foi... Não vou mentir, cara. Foi a primeira vez que eu tive o prazer de estudar.
Olha que sensacional. A Cal em si, ela me ofereceu isso, mas eu achava a Cal muito mais forte na prática do que na parte teórica. Era mesmo, pelo sabe? curso. Eu sempre achei que a parte teórica, a Cal, assim, ela não tinha exatamente uma... Tinha coisas que você queria se aprofundar mais, mas pelo tempo, Não. a gente não conseguia. Eu acho que não é a pelo nosso proposta. A cardio. proposta da Cal é te colocar em ação mesmo, assim. Montar as peças todo fim de período, né? Sim. Tem período que você monta duas em um só, é aquela loucura de... E muitos alunos tendo que se coordenar por isso. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Você tem a oportunidade de ir pro lado mais teórico, né? Foi um pouco que te deu esse feedback. Mas vai, conta mais. E aí, assim, eu comecei a me aprofundar em todo esse estudo e fui tomando gosto, foi crescendo, sabe? Fui crescendo nesse processo, fui atravessando uma fase difícil, que foi a pandemia. Isso me induziu ainda mais para os estudos, porque a faculdade passou por um processo de transformação. Falei, cara, e agora? Teatro na internet? Como é que isso é possível? Eu lembro que quando eu entrei, eu vi lá o curso Flex de teatro, eu comecei a rir, cara. O próprio Arthur, né? O Arthur fala muito isso, que ele falou, cara, a única vez que eu pensei em fazer era online. Eu falei, pô, não vai dar certo isso. Teatro online, não tem online. como. Eu Você falei, vai pra teoria, né? Claro, Assim, na verdade, o mundo inteiro passou por isso. Sim, Então, eu sim, dei sim. aula em pandemia no momento em que você para pra pensar, será que é possível dar aula à distância Mas, dessa assim, forma, o curso completo de Mas a aula de português, você está no mundo acadêmico, né? Agora, teatro precisa de ser humano, um olhando para o outro, né? É muito difícil você... Você precisa de toque, você precisa do contato presencial, você precisa do espaço, você precisa de... Como é que vai ser? Como é que eu vou apresentar uma peça online com outras pessoas em casa? Que loucura, leituras cara. dramatizadas, teve muito, né? Sabe? Não, leitura dramatizada ainda acaba sendo um veículo mais viável. Porque, por mais que na pior das hipóteses, você, encurtando um dinamismo, como tinha no ciclo Ver e Ler, né? Você não vai ficar privado de um movimento físico. Uma leitura por excelência está na leitura. Claro, é o valor no autor, Uhum. na voz, sabe? Agora o teatro... Precisa da ação física. Caramba! E se transformou dessa forma. E a faculdade, ela teve que abrir um leque de opções. Tiveram professores que não tinham ideia de como fariam. Teve professor que falou assim, gente, eu não vou mentir, eu não sei o que dá para vocês. O trabalho de uma das professoras era improvisação. Era tudo assim. Foi uma das melhores disciplinas de 2019, que ela estudava os espaços e a partir dos estudos dos espaços urbanos, criava-se uma peça. A gente criou cenas, cara, na Praça Sans Pena, na época. A gente foi para a Praça Sans Pena, gente, vocês estão livres. Quando quiserem, se dividam em grupos de 5. Que bom que você falou em 2019, né? E aí, cara, eu entrei no momento certo. Porque, cara, foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi tão rico quanto a Cal, nessa passagem de 2008, 2009, que nós ainda virou uma outra chave, né? Isso. E nós fechamos ainda se apresentando no pátio da Estácio, com um alto de Natal. E todos os trabalhos de grupos foram emendados numa colcha de retalho ali, num peção. Sim. Por exemplo, eu homenageei o grupo Emboaça, que é um grupo, se eu não me engano, de Sergipe. E eu fiz um anjo cangaceiro que tinha que fazer um casal de nordestinos se apaixonar. E aí, assim, essa peça abria o espetáculo. Depois passava por um processo de trans. Cara, agressão a trans. Meu Deus. E tipo, a peça foi passando por várias camadas e tudo ali no pátio da faculdade. Que vocês descobriram e formaram esse processo na hora, no momento ali, né? No improviso e depois... No caso dessa peça foi um processo ensaiado. Que a gente, na aula de interpretação, dividiram os grupos e cada grupo ficou responsável por um grupo de teatro, tipo o Oficina, né, o grupo Emboaça. Então os textos já vinham prontos, já estavam prontos ali. Mas nessa outra disciplina de improvisação, a gente criava na hora. Tipo, imagina, a gente tá livre aqui agora, vou ali pra cozinha e eu crio uma cena. Sim. Sabe? E eu tenho que embarcar ali. Você vai ter que embarcar. A gente, o que o espaço me remete? Lembranças, cozinha, o quê? Então eu vou criar um texto aqui. Que afeto me traz? E aí imagina a pandemia atravessando. Ela fala, gente, eu não tenho teoria. Eu vou ter que começar a pesquisar. É aí que ela começou, não só ela, como os outros professores tiveram a obrigatoriedade de trazer mais teorias para a gente. Então foi um processo de muita teoria, onde eu fiquei livre para estudar tanto sobre
jogos teatrais, a parte teórica da Viola Spolin, Augusto Boal, sobre a parte educacional, né, de Piaget. Caramba. Então, foi um processo assim que Riquíssimo, né? eu gostei muito de estudar, cara. E me ajudou, inclusive, a combater a depressão, porque eu estava muito olha. assustado com a pandemia. Todos nós. Aquela né? sensação de que, assim, quando isso vai acabar, cara? Sim. E o que vai ser depois disso? O que vai ser né? depois disso? Como é que vai ser o novo O normal? que não vai ser, né? Sabe? Pode parecer bem ridículo, mas teve 1 ou 2 dias nos, sei lá, quase 2 anos dentro de casa, né? Que eu, à noite, eu cheguei ao ponto de pensar assim, cara, será que isso que a gente está aqui é o fim da humanidade como a gente imagina? Porque chegou um momento que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. E aí, teve alguns dias que eu fiquei meio... Então é isso, a gente está numa chance de acabar tudo e a gente só não sabe. É só uma questão de tempo, daqui a pouco vai morrer todo mundo. Olha que loucura. Eu tô falando isso na época de lavar saco de batata frita, sabe? Aquela... Aí você lavar saco de batata palha, chegar em casa, lavar Big Coke, entendeu? espirrar com álcool, Eu tô tudo falando assim, desse momento gente, sabe? bizarro. Não, Você e pensa, Pensar, se eu for até o elevador, eu posso pegar Exatamente. e alguém da Não, família e pode cara, eu pegar. falo assim, cara, Marcelo tá com Covid. acabou, pode morrer a Ô, qualquer momento. boato, cara, o Gustavo pegou Covid. Olha, as pessoas ficavam com medo, Fica você numa ficava coisa, com a quem pegou, fama quem assim, não que fala, pegou. não chega perto dele. Exatamente. Seu olho pode cair. Sabe? Não, e tem que separar quarto. Separar quarto. Eu, quando eu peguei, se eu não me engano, eu peguei uma vez e ela pegou tempos depois. A gente ficou 10 dias completamente separado dentro de casa. De quarentena, né, ali. Né? Quarentena, assim, cara, isso assim, tendo estrutura para ficar cada um no quarto. E quem morava em 15 metros quadrados e Sim, tendo que não tem opção. Família toda ali. Todo mundo pega e assim a coisa foi propagando. Enfim, Mas passamos sim. por isso. transformamos, E né? aí, assim, esse processo difícil me ajudou a embarcar também nessa parte teórica, Sim. onde eu descobri muita coisa, muito estudo que me influenciou bastante. Legal. Nesse processo de descobrir o teatro como uma ferramenta pedagógica poderosa. E como é que é todo esse estudo? Quer dizer, aí você se formou e isso virou a sua prática. E ainda é a sua prática atual? Quer dizer, você ainda dá aulas Conta um pouco da sua experiência prática atual. Eu me formei agora, no final de 2023. Eu tive a experiência... Eu fiz meu estágio na mesma escola. A primeira foi na pandemia e a segunda foi já no peito e na raça com a máscara. Sim. E o último já sem máscara. Na mesma escola, que foi uma escola municipal de teatro de Nilópolis. Escola da prefeitura. E fiz uma foi com a Ludmilla, que foi novos caminhos da teatralização, e depois foi com a Thaís, que era de interpretação. E é uma escola que ela respira teatro. Ela tem aula de audiovisual, ela tem aula de teatro também. E eu fiz meus últimos 2 estágios presenciais. Então eu criei um vínculo muito bom com as crianças. Tive a oportunidade de ficar na parte de ponta. No dia que a professora não foi, eu apliquei as aulas, tanto para as crianças como a turma de adolescentes. E vai criando gosto, né? E vai criando gosto. Isso de 9º ano... Não, eram mais novos. Era assim, faixa de... A turma infantil tinha até 12 anos, 13 anos no máximo, e adolescentes entre 13 e 16 anos. Sim. Nessa faixa. E depois, em 2014, eu dei aula na Escola Modelo do Grajaú. Foi um outro público, né? Escola particular, já tinha uma outra pegada. E aí é o contato com aquela coisa do individualismo, do uso em demasia do celular. Eu dei aula ali do pré ao 9º ano. Então foi uma experiência também difícil. Desafiadora. Né? Disputar a atenção com o iPhone, com o telefone, smartphones, né? E Celular. com a forma recorrente que a criança e o adolescente estão buscando como uma forma educacional, que é uma forma que as escolas ainda não estão encontrando, que a escola ela acaba se encontrando em 2 extremos. Ou é a proibição do celular na base da bronca, na base do radicalismo, ou é a permissão absurda. E restrita. O que transforma, o que agora sabe? a gente vive é a proibição, mas isso também uma questão, na verdade é internacional, né? É todo mundo nessa missão, nessa luta de disputar uma atenção num momento que você tem um curto momento em sala de aula em que você precisa de outros recursos. Você pode usar a tecnologia, deve usar a tecnologia, mas
a ideia do celular especificamente, o seu celular, né, o celular de cada um, ela acaba sendo uma extensão que vai te tirar a atenção do momento em que você está fazendo uma aula, você está tendo um contato com outras pessoas, porque a aula é troca, né? Se você fica na sua extensão, por mais que você pesquise 500 coisas de fora, é a sua pesquisa, é o que você quer e não é o que o outro está te trazendo, porque a aula é isso, né? Essa troca é o seguinte, não só o professor vai trazer, mas os alunos vão também devolver para o professor. E aí acontece a aula, quando o professor ele dá e recebe, né? Porque senão fica só jogando conhecimento que não é o bom, né? Não acontece bem em aula. Mas quando é uma aula de teatro, eu queria saber se você dá só essa parte teatral mesmo para essas crianças e adolescentes, ou tem outras manifestações artísticas, você fala também da história da arte, algo nesse sentido? E como é que é esse caminho, né? O que você ensina de fato lá? Na verdade, o teatro ainda está tateando nas escolas para ser reconhecido como uma ferramenta importante, como uma disciplina importante. Ainda não é. Isso me chamou a atenção, porque quando você falou disso, eu falei, caramba, assim, eu também venho de um colégio que não tinha teatro, né? E assim, mas vários outros que tinha, a gente ficava assim, caramba, aquele colégio tem teatro, e vai ter apresentação no colégio, é tão raro isso, né? E eu me pergunto por quê, né, Rafa? Porque é uma ferramenta tão valiosa, justamente, talvez, inclusive, mais do que nunca, para combater não, mas para criar essa dicotomia com esse uso abusivo que individualiza né, a criança naquele modus operandi. O teatro ele seria plenamente capaz de criar dinâmicas coletivas muito mais interessantes que fariam naturalmente, ou pelo menos quase que em regra, uma criança não optar pelo telefone. Né? Faça sentido a gente largar um pouco e ver outras experimentar. Seria uma ferramenta né, extraordinária, né? Mas fala. O teatro, ele vem na contramão disso. Ele vem na contramão do uso de celular, saber usar o celular de forma correta. Perfeito. Pensar no grupo, pensar na condição de grupo. Coletivo. É muito difícil hoje em dia. Sim. E a escola está sendo muito conivente, se me permite colocar aqui, está sendo muito conivente com uma cultura de disputa e de individualismo. E o teatro vai na contramão disso. Sempre e foi. Às vezes eu acho que é por isso que o teatro não é mantido nas escolas. Com medo desse diálogo assustar alunos e pais. Caramba, mesmo sendo delicado. Por quê? Eu fui nomeado da mesma forma no Grajaú e na escola... Na escola Antônio... Não, peraí. Deu um branco agora. Tem aqui. Escola de CIEP... Gustavo Capanema, perdão. No Complexo da Maré. Sim. No CIEP da Vila do João. Lá dentro da Maré, que eu dei aula ano passado. E o que acontece? Nós somos nomeados professores de arte. Perfeito. Chega na hora, não tem teatro nenhum. Chega na hora, você tem que ensinar música, desenho, pintura, um pouco de cada. Fazer um painel, o que a escola se interessa. Fazer um painel para mostrar serviço. Fazer um painel artístico. Mas te proíbem, quer dizer, eu não sei se... se você quiser estabelecer jogos teatrais, alguém vai vir falar com você? Não, de forma nenhuma. O problema é que não há essa continuidade, você sempre chega num momento em primeira viagem. Assim. Sim. Os alunos não sabem o que é teatro. Ficam completamente perdidos. Eu fazendo as pesquisas para ver qual a arte seria a mais escolhida por todos. Desenho é sempre o primeiro lugar. E aí, desenho e desesperados para educação física. O esporte é algo... E isso mostra exatamente o desenho, que é realmente o que a gente vê mais nas aulas artísticas, de produção de desenho individual, e tem a exposição das assinaturas, aquilo que você falou. Cada um vai mostrar o seu, com a sua assinatura, às vezes tem um trabalho em grupo, mas ainda é individualista. Vou falar como eu comecei a quebrar eles aí. E vai no caminho contrário do teatro, que seria a coletividade. Eu fiz o teatro entrar aí. Eu fiz o teatro entrar no desenho deles. Isso. Na contação de histórias. Aí sim. Como eu tive aula de contação de histórias, eu falei, vocês querem desenhar? Vamos desenhar. Concurso de desenhos, então. Nada individual. Vocês vão se separar em grupos de 5. E cada grupo vai contar a mesma história. Vocês sabem o que é uma história? Comecei a colocar no quadro. O que é uma história? Como é que ela acontece? O que tem numa história? A gente conta o que, na verdade? É a história do Sonic. É a história... O que é o Sonic? Personagem principal. Perfeito. Então, a primeira folha de vocês, todo mundo vai contar a mesma história. E eu vou dividir, depois vou passar de mesa em mesa para saber quem é que vai fazer o quê.
O primeiro desenho, na primeira folha, tem que dizer quem é o personagem principal e para onde ele vai. Então a história ela tem que ter começo, meio e fim. Perfeito. Eu botava todos eles para depois apresentar e falar na frente da turma inteira. E com isso eles já estavam teatralizando, fazendo trabalho em grupos, dividindo a tarefa entre eles. Então a primeira folha é o protagonista. Para onde esse protagonista vai? Só podem ter no máximo 4 folhas. 4 ou 5 folhas. Nas folhas do meio tem que ser um conflito. Conflito. O que vai acontecer? Esse personagem vai encontrar quem? Aquele cara mau, o vilão. Ou uma tempestade que depois vai levar ele para um jardim. O Robotnik. Agora é Dr. Eggman. Ele tem que... Os desenhos do meio são os conflitos e o último desenho é o encerramento. Isso. É o final feliz ou não feliz, se vocês quiserem. E aí... Já bugou, né? Já começaram a pirar naquilo ali e falam assim, não, quem é que vai fazer a folha 1? Primeiro desenho, é você? Bota o nome. Desenho da folha 1. Quem vai fazer os desenhos da folha 2 e 3? Sabe o que tem no desenho da folha 2 e 3? Vai entrar o vilão. Aqui, na terceira, vai entrar a tempestade. E no quarto, é o final feliz. Quem é que vai fazer o final da história? Eu! Isso é maravilhoso. Com isso, eles foram distribuindo as tarefas, eu fui distribuindo, e cada um ficava responsável por uma parte da mesma história. E com isso eu juntava eles em grupo, saía dessa cultura individualista de desenho, eu sou o número 1 e tal, e com isso tinha teatro, porque depois, vocês não vão vir falar baixinho no meu ouvido aqui não, vão lá pra frente, explicar. Agora quero todo mundo enfileirado aqui, todo mundo juntando as cadeiras pro canto, eu começava a fazer as loucuras, começava a abrir espaço, parecia Lolô. Isso é muito bom. Não, e eu tirava um chocalho que assustava eles, eu vinha com um chocalho, então começa. Aí eles, como é que começa uma história? Era uma vez. Aí como é que eles falam? Era uma vez, aí eu, era uma vez. Vinha com o chocalho. Aí já vem a história. Aí eu falo, isso abre uma criatividade. E eu dava na mão deles. Quem for falar a história, quando terminar de falar, sacode o chocalho. Aí tinha gente que falava sacudindo o chocalho. Não, assim ninguém tá te ouvindo. Ninguém tá te ouvindo. Fala e sacode. E com isso eles falavam e tinha aluno que embarcava. E vinha me imitando, que eles tinham como referência a mim. Claro. Aí tinha aluno que vinha assim e sacudindo o chocalho. Eu acho que contar a história é a melhor forma de aprender. Eu uso isso em redação. Eu não fico de fora, não. Em redação, mesmo? Eu quero a história do He-Man. Porque assim, antes de treinar o texto dissertativo, eles precisam ter o texto ficcional. Isso é humano. Sim. É da história, de contar a história. Então, quando você vem com isso, eles vêm com, seja que for desenho, teoria, qualquer coisa, mas tem uma história para contar. Quando eles estão contando história, eles estão interpretando. Claro. Eles estão interpretando. Eles, tá na ação, o narrador, tá na ação física. O narrador, mesmo em terceira pessoa, tá contando a história de um jeito. E eu treino muito a leitura também, porque aí a leitura a gente bebe na... Sim. Como é que você vai ler esse texto? Qualquer texto. Pode ser bula de remédio, você já vai ler de um outro jeito. E eles claro. ficam mais interessados. Me chamou a atenção uma coisa que você falou, a gente vai continuar com isso. Mas você falou do esporte, quer dizer, todo mundo, eles têm o desejo, você falou, então todos eles fogem para a educação física, fogem para o esporte. Já não será isso um instinto natural dessas crianças, desses jovens, de abandonarem isso aqui? Quer dizer, porque o esporte, eu associo muito, por exemplo, o Gustavo sabe disso, eu jogo vôlei, joguei vôlei no Flamengo há anos. Joguei vôlei dos 6 aos 20 e resgatei o vôlei agora dos 40, tô com 43, então assim... Não precisa falar, né? Bem mais novo que ele. A minha idade, 43 anos. Esses velhos aí. Mas o vôlei, em específico, é uma dinâmica coletiva, é um esporte coletivo, que me lembra, em muitos graus, o teatro. Porque se você não passa direito, o cara não consegue levantar, você não consegue cortar, não tem bloqueio. Então tudo é uma sinfonia, tudo depende do outro. Então se você joga bem, naturalmente você joga um pouco a serviço do outro. Você não fica naquela dinâmica de procurar ser o destaque da partida o tempo todo. Vôlei é coletivo, então tudo precisa funcionar dentro daquele equilíbrio, ou do desequilíbrio, mas é uma dinâmica coletiva. E o esporte acaba fomentando essas relações interpessoais de maneira muito natural, lúdica, saudável.
até mesmo pela disputa, enfim, são vários fatores que acabam colocando o ser humano, a criança, naquela dinâmica coletiva. E nesse sentido eu assemelho muito ao teatro, porque você acaba criando relações interpessoais através desse movimento, dessas ações físicas e tudo mais. O teatro poderia ser outra ferramenta, assim como o esporte, quer dizer, fazer as crianças descobrirem o mesmo prazer através da contação de uma história, através de uma dinâmica da ação também. Da ação física que o teatro propõe. Jogos teatrais são maravilhosos. E jogos pressupõem, né, algo bem similar à dinâmica de um esporte. Fico eu pensando o seguinte, quer dizer, por que então o teatro não tem esse relevo nas escolas? Porque talvez ele, além de fomentar jogos e dinâmicas coletivas, eles colocam a gente para pensar, coloca a gente para o conflito. O que gera conflito na sociedade? E eu fico imaginando o quão rico deve ser os encerramentos de dinâmicas como essas. Porque, pelo menos durante a faculdade de teatro, a gente está ensaiando uma peça. Cara, a gente não está só ensaiando as ações físicas daqueles personagens. A gente está tentando entender o que está por trás daquele texto. De que forma isso reverbera na sociedade? Por que esse autor criou aquele texto para fazer que espécie de crítica social? E você sente que as escolas estão refratárias a essa reflexão social? Você acha que é por isso que o teatro não tem esse relevo ainda dentro das suas dinâmicas escolares? Eu acho. Eu realmente tinha pensado. Quando você falou do celular, eu me fiz essa pergunta durante muito tempo. Falei, gente, o teatro ele é utilizado na escola. Porque apresentam peças de fim de ano, apresentam peça no Dia das Mães, fazem performance na época de festa junina, já é utilizado o teatro. Sim. Por que ele não está dentro da sala como ele deveria? Por que não existe uma sala apropriada para eu trabalhar com os alunos? Para eu ter um espaço para fazer eles conhecerem o próprio corpo? Claro. Para eles não se esbarrarem um no outro, para eles entenderem de uma forma mais dinâmica, tanto quanto no esporte, Sim. a importância de se trabalhar em equipe. Exato. Perfeito. E aí disciplina, né? Exato. Tudo que o teatro nos ensina, né? O teatro ele trabalha todas as fronteiras educacionais, todas. A parte teórica, a parte cognitiva, a parte do entendimento. Motora, a parte motora. do corpo, a parte do contato com o seu próprio sentimento, seja num desenho, seja a expressão corporal, seja você fazer um personagem numa roda. O que vai ser importante para qualquer área que você seguir. Porque você vai conseguir se expressar com mais facilidade e ter contatos mais sólidos, né? Fazer contatos, conexões, comunicações mais sólidas em qualquer área. E humaniza, né, cara? Fora o fato de que, assim, talvez a minha percepção, pelo menos, acho que certamente a de vocês, como a gente cresce, né, do ponto de vista humanístico, né, de entender que o ser humano é falho mesmo, que todo mundo tem. Você tem o herói, mas tem um anti-herói, e hoje em dia com o relevo dos anti-heróis nas produções de cinema, de séries e tudo, né? Quer dizer, a gente para de julgar o outro num espaço, porque todo mundo percebe que todo mundo é humano e é falho, e é ferrado, e tem questões, e tem problemas, né? O teatro humaniza muito nesse sentido, mas... Comente, discorra. Você acha, então, que existe um movimento, as escolas... Eu entendo que a gente vive num sistema de promoção do individualismo, do cada um por si, né? Enfim, da mão para a boca, todo mundo se virando como pode. No nosso país, isso é uma realidade, assim, trágica. Eu tenho, assim... A gente poderia ficar discorrendo sobre isso, mas me chama a atenção o fato de que talvez isso já esteja no paradigma pedagógico das escolas, né? As escolas não fomentam. E será que é por isso? Será que porque vem de cima para baixo uma orientação de fomenta o individualismo? Ou a gente, sei lá, está num papo, sei lá, fora de mão aqui? Eu acho que isso acontece sim. Eu acho que justamente pelo teatro trazer essas possibilidades e ampliá-las, isso dá um pouco de medo. Isso traz uma nova fronteira para a escola. Da mesma forma que a escola ainda está arcaica com o celular, não utilizando o celular, como o Gus falou muito bem, como uma ferramenta educacional, mas para isso teria que ter uma disciplina para orientar. Porque não adianta você dizer, vamos usar o celular de forma consciente, não vai existir isso. Não vai, de jeito nenhum. Com mar de TikToks e de mundo, você não vai fazer isso.
o pior lugar para o celular ficar é de fruto proibido. Não adianta. Não, o celular tem que estar ali, como um lugar, assim como um notebook. Como uma ferramenta para você consultar as coisas e saber o que você vai buscar naquele momento. Mas para isso tem que ter a disciplina de uso de celular, teria que ser específica. Sim. E as escolas, elas acabam tendo medo por várias razões. A relação com os pais. Os pais estão crescendo, há casos específicos, né, de pais que estão educando bem os filhos, levando para se ter uma cultura de relação com outras crianças, outros jovens, são pais presentes, mas está havendo aí uma cultura que está fugindo do controle dos pais, da qual a criança, ou da qual ela está tendo um contato muito perigoso com o universo do celular, e as escolas ficam com um pouco de medo do que o teatro pode proporcionar, com medo de perder aluno, com medo do professor, dos pais, muitas das vezes, de causar um estranhamento de determinados comportamentos. Por preconceito clássico, é isso que você está dizendo? Sim. Entendi. Sim. Porque eu fico pensando o seguinte, os pais hoje estão desesperados. Por exemplo, vamos falar da série, aquela Adolescência. Sim. Vocês viram? Eu estava com ela em mente agora. Não, então, isso também me veio pela sua narrativa. Mas me ocorreu o seguinte, todos os pais, isso virou uma questão. O conteúdo, ao que meu filho está exposto hoje em dia. Não tem como controlar 100%. Então, fico eu pensando que numa dinâmica em que está todo mundo assustado com o que pode acontecer com seus respectivos filhos e tudo mais, numa idade tão delicada da construção do psiquismo, né? Será que o teatro não seria a grande? Exato. Assim, talvez... Gente, calma aí. Teatro, então, o caminho. Porque... o teatro é justamente um ambiente em que se teria um conteúdo programático que seja da maneira mais cartesiana possível. Vamos trabalhar a peça tal. O que diz essa peça? Vamos entrar nesse universo. Então, de alguma maneira, está todo mundo... Obviamente, você vai sempre expandir, vai ter outras referências. Mas, de alguma maneira, tirar a criança... por uma dinâmica muitas vezes mais gostosa, que a nossa geração sabe que porque a nossa geração pegou meio que os dois mundos. Esse mundo digital, a gente tem conhecimento dele e vive nele hoje em dia, mas na nossa época não tinha nada disso. Então, eu sinto que a nossa geração meio que faz uma ponte entre as gerações do passado e para as do presente. Então, eu fico pensando que se todas as escolas partissem para um ambiente de formação cultural através do teatro, cara, talvez muitas dessas respostas ou desses conflitos e desses medos estariam assim essa guerra poderia começar a ser vencida, porque as crianças estariam num ambiente de reflexão e de indução para atividades coletivas, né? O que certamente aconteceria é que as pessoas iam ter mais acesso a informação. Porque o teatro, ele acaba informando sempre. Sim. Ele te informa sobre tudo e de uma maneira ampla e completa e complexa. Se você tem acesso a essa informação, isso certamente incomoda uma sociedade já engessada que prima assim, sempre pelo individual, o que você produz individualmente. E aí a gente cai de novo naquela questão. O teatro, ele vai ser feito em grupo, embora você tenha uma prática individual, mas ele sempre vai chegar no momento que você vai depender do outro, fazer a partir do outro. E esse currículo engessado colide porque ele é muito individual. O aluno na aula de artes, os pais esperam que vai a exposição que vai ser o dele. Cadê o dele? Eu quero ver o do meu filho. Tudo isso. E todas as matérias são assim. E, na verdade, as outras disciplinas também poderiam ser mais coletivas. Todas. A matemática você poderia ter um ensino mais coletivo. Sim. Então, acaba que o teatro, acho que colide por essa coletividade, por esse sentimento do coletivo e da empatia que vai surgindo. Mas não à toa, as civilizações, digamos assim, que se nutrem, né, da cultura, elas vão adiante, elas estão em outro universo, num patamar superior que não é muito fomentado, né, pelo sistema. Mas olha só, olha aqui, estou divagando aqui, né, que acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque somos 3 atores pensando sobre o que é cultura. E parte das perguntas que a gente imaginou seria... E a gente vai querer saber, assim, o que você acha que é o papel da cultura, né, na nossa sociedade, por que você, como formador de opinião, uma pessoa que está dentro do ambiente cultural,
na docência disso tudo, o que você acha, qual seria o poder transformador da arte? Mas deixa eu devagar primeiro, porque eu acho que é interessante isso. O que você falou sobre essa dinâmica individualista, vamos lá. Vou pegar um exemplo de a potência do mundo, sei lá, os Estados Unidos, né? Que está aí, enfim, todo um culto ao individualismo, à individualidade, o que você faz e acontece, você consegue vencer pelo próprio esforço, todo esse discurso que a gente sabe que, na verdade, isso é de dentro para fora, né? Quer dizer, você não depende de fora para dentro. Tudo é o seu esforço, é o meritocrático, isso tudo é uma métrica que eles tentam vender para o mundo todo, mas, no entanto, se você parar para observar, tem teatro em todas as escolas. Todas as escolas trabalham. Eu não sei se trabalham em todas, enfim, todos os graus, por exemplo, ter aula de teatro, mas pelo menos nos filmes, quando você vê, sempre tem apresentação de teatro, todo período vai ter alguém, e vai ter expoentes que vão sair dali do colégio, que vão para Broadway, que vão fazer cinema, que vão... Tá na cultura do americano. Quer dizer, eles tratam, inclusive, a cultura do entretenimento como uma cultura. Sim, quer dizer, aquilo, obviamente, vai produzir milhões e milhões para a economia e tudo mais, mas aquilo tá desde cedo enraizado na cultura do americano médio, né? E, assim, de alguma maneira, eles refletem muito a própria sociedade, e acho que talvez esse seja o medo que você está falando. Quer dizer, essa autorreflexão de quem somos nós, o teatro dá pra gente o tempo inteiro. E no nosso país, colonizados que somos, talvez não seja interessante a gente ter isso fomentado como uma ferramenta de termos um senso de autocrítica, de a gente conseguir se enxergar nessa dinâmica coletiva. Porque isso vai nos levar para de uma indignação, caceta. Por que estão fazendo isso com a gente? E a partir daí a gente vai para um outro lugar. Então, assim, aí entra até num viés político, a discurseira política do individualismo, e, na verdade, nas bases ali, você vê a Coreia, hoje em dia, fez uma reforma educacional, uma cultura, vamos investir em cultura, educação. E hoje, quais são as séries que mais bombam na Netflix? Os doramas. Tudo da cultura da Coreia, o mundo inteiro está consumindo, porque se entendeu que essa cultura é fundamental para a emancipação da sociedade como um todo e da projeção desse país para o mundo. Essa comunicação entre países. Então, a cultura tem um papel central em qualquer tipo de projeto que se queira ter de país. No nosso país, a gente fica devendo, porque a gente está com uma amarra, né? Parece que é uma amarra que não... A gente parece que não pode refletir sobre quem nós somos, né? O tempo inteiro. Você concorda com isso? Você acha que a cultura tem esse papel de trazer essa autorreflexão para as crianças e a gente ir descobrindo qual é o nosso papel na sociedade e no mundo? Exatamente, concordo. E é como o Gus falou, você teria que mexer numa série de coisas para poder aceitar o teatro como uma disciplina. Você mexer, ele falou das outras disciplinas que você está, de alguma forma, fomentando o individualismo. Fomentando a vitória na educação física. Você trabalha em equipe, mas você fomenta a vitória. No teatro americano, você trabalha montando a pecinha, mas há individualismo. Você tem que ser a princesa, você tem que ser o Peter Pan. Eu fui o Peter Pan, e depois o Peter Pan está fazendo bullying com quem foi as crianças, entendeu? Então, isso não é bem construído, esse lugar. Talvez nas peças de fora americana, mas na escola é lugar de disputa e individualismo. De bullying, né? De bullying. Numa educação física, você tem... Eu cheguei a filmar alunos no Grajaú, eu deixei eles praticarem, na época eu estava chegando, a minha aula estava atrasada, eles estavam na educação física, eu não interrompi para ter minha aula. O que eu fiz? Filmei. Fiquei filmando eles jogando vôlei. Na semana seguinte eu falei, galera, vem cá. Olha o jogo. No vôlei? Me filmei. conta. Eu falei, isso aqui são vocês, ó. Isso é teatro. É teatro puro. Isso é teatro. Olha como vocês fazem. Olha como cada um precisa do outro. Sabe? Sabe? É uma coisa assim, que um tem que estar atento à jogada do outro, porque se um vacilar, é bola que entra e o adversário ganha. Fora o humor, que... Entendeu? Durante a jogada, o negócio dá errado, cara, você sacanear o outro, brincar com o outro.
É muito engraçado, porque envolve... parece que eu tô vendo a gente ensaiando, rindo um do outro, fazendo comédia. É exatamente O vôlei igual a ainda dinâmica. traz esse humor mais leve, porque o futebol ele é agressivo, Não, é bem cara. mais agressivo. O futebol dá medo. Eu não Dá. joguei até hoje por causa desse Não, medo, também porque é. o futebol ele é disputado, ele fala, tu errou. É. A pessoa rosna, Não a pessoa tem, fala assim, cara... E é um jogo que eu acho que, por mais que seja coletivo, ele gera mais palco individual para cada um dos jogadores. sim, com certeza. O cara que é o craque é o cara que vai fazer tudo sozinho na partida. Não necessariamente Dificilmente ele vai trocar depender ou vai tanto. passar na hora Então certa. ele vira o craque. Claro que no vôlei também tem isso, mas... Cara, é tão dinâmico Assim, o vôlei, imediatamente a bola, manchete, toque, não sei o que. Você Pegando o depende gancho o dessa tempo inteiro cultura. de todo mundo. Qual é o mais importante? Qual que move o mundo? Futebol ou vôlei? Futebol. É isso aí. E qual é a cultura do futebol? Você acabou de falar. É isso, de a virar resposta em o relação herói, né? à cultura e ao teatro. Mas quem trabalha no futebol entendendo o coletivo, bom, eu acredito, tá? Tem essa... Se um time realmente chega a esse nível, né, de se entender no coletivo, ele tem mais chance de prosperar como time, digamos assim. Claro, sem dúvida. É um esporte coletivo. Ficar só no individual vai dar o ruim. esporte ele continua sendo tão coletivo quanto o vôlei. O problema é uma cultura que está por trás. Isso. O problema é a cultura que é vendido, do treinador do time. A cultura de quem está financiando. Isso. De um universo milionário, bilionário. É, bilionário. E assim... Que vale um... Como é que o teatro disputa com isso? Como é que o teatro vai dizer que ele é igual ao vôlei? Se a importância é do futebol, é da Copa, É isso. é dessa cultura global, sabe? E agora angariada pelas bets, né? Pelas apostas, que tá tudo patrocinando. Sim. Eles dominaram, né? Sim. Sabe-se lá o que vai acontecer. Eu acho que tá virando um grande cassino. Eu falei isso. Nunca nem acompanho futebol, mas quando eu vi, eu falei, cara, meu pai ama futebol, meu irmão. Então eu falei, cara, todos eles agora são patrocinados por essas redes de aposta e tal. Ele falou, não sei o que, realmente... Falei, cara, e a tendência disso não é virar um grande cassino, não? Com fraudes e não sei o que, resultados pra cá, pra lá, porque tá ganhando dinheiro. Já está acontecendo. Já então, assim, até isso estão subvertendo. Quer dizer, a própria dinâmica de você ter... Né, entrar para o esporte, de tirar a criança, disputar a criança com a violência, do narcotráfico, não sei o que. Né? Isso tudo daqui a pouco... Você tira pelas abordagens nos filmes nacionais, como são os mesmos, como a gente diversifica pouco, como a gente não fala, por exemplo, vocês costumam se ver nos filmes. Eu vejo mais guerra civil, problema entre facções criminosas ou histórias de época, né? Agora, você se vê numa situação que você cria uma empatia num trabalho, você fala, cara, foi coisas que eu já passei. Tipo uma série sobre um estudante de teatro que perde emprego, que faz um monte de burrada. Tu não vê, cara. A gente tem medo de dar esse passo, de criar uma cultura onde a gente se mostra mais. E essa é uma resposta, eu acho, que pegando o gancho da sua teoria, é uma resposta por que há esse medo. Porque essa cultura individualista ela é muito forte e ela atinge as escolas. Sim. Ela atinge a direção da escola. Ela atinge o entendimento dela do que é a sociedade. De como um pai espera que um filho brilhe no esporte, na medalha. Meu filho teve aula de arte, ele está... Nas Olimpíadas, agora é a cultura das Olimpíadas. Né? Meu filho teve aula de arte, mas ele não está desenhando nada, que desenho feio. Pô, que desenho feio isso aqui que ele aprendeu na aula de arte. Aí ele vai apresentar uma peça. Eu quero ver meu filho. Cadê meu filho? Com a máquina. Quero ver meu filho. Meu filho está fazendo nada. Meu filho é sua árvore. Precisa falar mais. Aí meu tem filho que não falar ganha mais para poder aparecer mais. Tem pais que procuram para falar assim sobre essa. as falas dos filhos. Tem professores meus, educadores, que falaram. Pais falam, vem cá, meu filho só vai ter essas falas mesmo? Que droga. Quase que fala, vou tirar meu filho da escola. Mas é isso, eles porque aí é um conflito geracional, né? Eles aprenderam que o brilhar é ser só o protagonista, o brilhar é ser... Então, assim, a própria dinâmica, o teatro também teria, talvez, a função de ensinar isso, né? Que não é por esse viés. E, de certa forma, a gente tem esse se ele tiver o conhecimento, caminho né? livre, ele ensina tudo e mais um pouco. Sim. A gente aprende isso Porque é o nas espelho aulas da vida, né, cara? O teatro é o espelho da vida. Sabe? O teatro, ele ajuda os alunos em simplesmente tudo, para todas as disciplinas. E a dividir aquilo que não é só aquilo que realmente não é para ser só seu. A gente tem isso, a gente teve isso na Cal. Claro. Um conteúdo que realmente, de alguma forma, né, ensinou a gente, pelo menos acho que a gente teve grandes exemplos ali de grandes professores e encenadores que
que mostraram que o teatro estava ali, no todo. Não tá em você, não tá nela, não tá em mim, nem no diretor só, né? Porque aí fica uma coisa segmentada, e aí tudo. Aí quando acontece o teatro é porque tudo deu certo, assim, cada um fez a sua parte, foi somando alguma coisa. É uma maquinária. Gente, e é tão bonito o que ele tem para oferecer, que eu acho que ele assusta por essa beleza, por essa dimensão de profundidade. Tudo que é profundo e de alguma forma novo assusta. Gera essa... Espera, não sei onde isso vai dar. Espera, vai com calma, não aborde isso ainda. E o Rubens tocou no X da questão sobre em tudo que é preciso mexer para que o teatro entre, pelo menos nas escolas. Cultura das outras disciplinas, onde eu percebi muita disputa entre os alunos em todas as escolas que eu passei. Cara, eu não conseguia formar uma fila de que os alunos brigavam entre si. Não, deixa eu pegar a mão do tio! Deixa eu pegar! E assim, gente, não vou segurar a mão de ninguém. Tio não vai segurar a mão de ninguém. Já falei que eu não quero ninguém brigando. Às vezes eu fazia assim, ó. Vem cá, os últimos da fila. Vem cá, vocês que vão segurar a minha mão. É isso aí. Eu também não quero ninguém brigando nas minhas turmas. Eu falo, gente, já falei que eu não quero briga. Eu falo, cara, às vezes eu dava esporro, cara. Não dá, não pode brigar. Não adianta. E tinha aluno que às vezes fazia assim, tio, eu tô aqui. Eu tô no final da... que me deixa mal, assim, gente, que... Sou eu hoje. Tio, posso te dar a mão? Teve um que fez assim, uma vez pra mim, lá no final da fila, me dando um tchau, assim, eu fiquei, vem cá, cara. Eles precisam, às vezes, aparecer de alguma forma, porque eles não aparecem. Sim. E é uma sociedade querem a sua aprovação, né? O professor tá ali, mostrando que você existe. Mas é importante ter olhar para todos. Uma coisa a ressaltar, eles buscam muito isso, sabe? A aceitação. Não é só a disputa por dar a mão, é a aceitação. Claro. Tipo, eu tô de mãos dadas com o professor, hoje eu fiz, meu dia foi bom, eu me comportei bem. Escolhido, Pô, meu pai e minha mãe podem estar lá embaixo, eu tô descendo de mão dada com o professor. Tô aqui em primeiro lugar, sabe? E os alunos estão sendo muito cobrados por um sistema, sobretudo os adolescentes, tá? E tá havendo uma carência dessas alternativas para se construir uma cultura onde cultura coletiva, cultura de grupo, uma cultura onde eles se acalmam, desacelerem. Não é desacelerar no sentido de produção, mas desacelerar no sentido de competitividade. Mas é porque isso aqui, sabe? A sensação de que isso aqui produz, quer dizer, o Instagram, o TikTok, parece que você só vira protagonista ou só existe quando posta. Então, a demanda de eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer, eu tenho que alimentar isso aqui. Se você não gera, você não existe. Você não existe para essa geração. Cara, você vira um tiozão. Vou falar de uma observação bizarra de uma aluna do 4º ano, lá na Maré, quando eu estava falando da importância de ouvir. Eu não lembro qual era o contexto, mas eu lembrei dessa frase. Que ela falou, tá, tio, aí um dia a gente vai pra Broadway e vai falar o que pra eles? O importante é ouvir? Ela falou isso? Ela falou isso, cara, do 4º ano. Devia ter 9 anos, no máximo. 10. A pressão, né? Olha aqui que ela já tá... Tá, tio, se um dia a gente for pra Broadway, naturalmente tinha aula de balé, devia ter, que tinha uma elasticidade boa, e falou, a gente vai pra Broadway e fala o que? O importante é ouvir? Eu falei, sim. Exato. E é isso. O importante é ouvir. Não se engana que na Broadway, para construir qualquer espetáculo, seja de balé, de teatro, você tem que ouvir. Tem que ouvir. Você tem que ouvir o diretor. Você tem que ouvir até os seus pais. Você tem que ouvir todo mundo, ouvir os seus colegas de cena. O público. O público. Para saber se o público está gostando do que vocês estão fazendo. Senão o público não vai te ouvir. Né? Sabe, eu devolvi isso na hora, mas eu fiquei com isso. Eu falei, gente, olha só essa devolutiva, cara. E tão nova. Sabe? Pressão que ela já está, né? E o teatro, ele vai ter que amenizar essas pressões, isso, né? Essas cobranças que eles estão. E, às vezes, a própria escola tem medo do quanto o teatro possa suavizar isso. Subverter, talvez. Subverter isso, né? Esse quadro que ela já aprendeu a lidar. E que se você não fizer, você vai ser um perdedor na vida. Né? Os pais estão com essa cobrança, assim, né? O teatro, ele vai de encontro ao que exatamente? A escola vai pensando. Ela pensa erroneamente.
O que o teatro vai de encontro? Os alunos estão sendo projetados para quê? Tipo, apresentar uma peça, o professor de educação física dirige eles. Para fazer a performance do Dia das Mães, a professora de inglês. Precisa de ator, de alguém do teatro. Isso aqui a gente já se vira. Agora, o que você está preparando aqui os nossos alunos para ir para onde? Será que é interessante eles terem essa consciência e o mundo engolir eles? Ocorre isso. Sim. Então, o teatro, como vem na contramão de tanta coisa, e ao mesmo tempo oferece, é um paradoxo, né? Porque ele oferece tudo que eles precisam. Tudo que uma escola precisa. Se alunos como da série adolescência tivessem mais contatos com arte... 2 vezes por semana, jogos teatrais. Jogos teatrais. Já não passa por aqui. Não passa, cara. Olha a energia, olha aquela fúria toda dele ali. Botar aquele garoto fazer aula do Loló. Total. Botar ele para fazer uma aula do Loló, ele sabe? Em um dia. E você tocou num ponto de desvalorização do artista. Porque se eles acham que assim, outro professor, né, pode cobrir esse galho de fazer aqui uma apresentação, e é isso, se pensa mesmo, por economia também. Mas é aí que é o ciclo, o artista não está sendo valorizado, logo a cultura não será valorizada, a gente não chega nesse lugar de auge, né? Eu tendo a acreditar que, eu acho que é porque a educação de base está tão ferrada, né, que o paradigma pedagógico é que precisa mudar, entendeu? Se a gente se uniformizasse numa dinâmica do que o país pode virar, o que a gente quer para esse país, todo mundo traçasse um objetivo comum, não digo o conto da carochinha, que todo mundo vai... Não, mas ter uma noção de projeto, assim, de quanto tempo eu quero fazer isso, quanto tempo a gente vai precisar para fazer isso e aquilo, o que é educação de base, o que está faltando, vamos criar um estofo, vamos investir real em educação pública de qualidade, como já foi, né? Assim, tivemos, assim, em poucos anos, a educação pública antigamente todo mundo que tinha educação ia para a escola pública, depois isso foi se subvertendo e tudo, mas... Estou dizendo, eu acho que se você vê as grandes potências do mundo, elas só viram o que viraram com incentivo em massa, educação e cultura. Porque isso faz com que você vá criando para dentro da nossa própria sociedade a noção de quem a gente é primeiro no mundo. Qual é o papel do Brasil no mundo? O Brasil tem um país central, assim, que já tivemos muito mais do que hoje temos por conta dessa ojeriza que se tem a um grupo do outro. Parece que está todo mundo sendo colocado um contra o outro, mas eu estou dizendo o sincretismo que a gente ainda consegue preservar entre as religiões, as opiniões diversas. Então, isso tudo, ao mesmo tempo, tem contrastes, tem coisas tão graves que precisam ser melhor cuidadas porque não temos educação de base há muito tempo. E se tivéssemos essa oportunidade, cara, esse país já era outra coisa. Todo mundo está cansado de falar isso e não tem, entra governo, sai governo. Falta isso, é representatividade, é mostrar quem o país quem o brasileiro é, o artista brasileiro, e a partir daí a função que ele tem e a importância, porque quando as pessoas reconhecem a importância, aí querem ver o filho fazendo arte na escola, fazendo mais aulas de arte na escola, porque vai reconhecer a importância disso para a vida toda dele. Como seu filho vai se destacar? Se ele tiver mais aulas de arte, ele vai se destacar em qualquer profissão. Por exemplo, isso que a gente falou, eu nem defendo o modelo americano para quase nada. Eu estou só colocando assim, por exemplo, você falou, eu entendo que nas produções vai ter sempre lá o protagonista, que é não sei o quê, e ele talvez venha até hostilizar quem faz um papel menor. Mas, cara, no final das contas, todos tiveram, durante aquele período, um contato com o teatro. Percebe? Assim, talvez ele não internalize tanto a dinâmica de resultado que eu acho nocivo, né, na sociedade americana como um todo. Assim, você tem que ser the best, você tem que ser o que vai conseguir chegar na frente. E isso impõe uma pressão muito grave sobre as crianças de lá também, né? Todos eles carregam isso desde cedo na própria cultura. Mas, ao mesmo tempo, esse contato desde cedo com as artes, com o teatro, isso é algo muito valioso, assim. Eles se articulam, têm a capacidade de ter esse olhar sobre quem eles são.
E talvez isso gere até dentro deles mesmos a noção de pátria, de patriotismo. Eles são extremamente patriotas porque têm dentro de si essa autorreflexão de quem eles são, né? Em antagonismo ou ao mundo, né? Isso também é uma crítica que possa se fazer. Mas, enfim, eu fico pensando, talvez você tenha já dentro dessa experiência a percepção do que o seu trabalho, você consegue enxergar pontualmente pequenas transformações nos seus alunos, você observa mudanças comportamentais, isso é algo que você já consegue ver pela sua experiência que você já teve. O teatro, essa inserção das artes na vida dos seus alunos, você percebe mudanças pontuais? E pegando eles, e o gancho disso, se você tem uma visão mais otimista ou menos otimista, não pessimista, mas um pouco mais realista e talvez nem tão esperançosa, como é que é? Então, eu percebi após as apresentações que eu fiz até na Maré, que foi da festa julina, que acabou acontecendo em agosto, por conta do cronograma da escola, que eu desafiei eles a fazerem performances. Foi muito difícil. E acabou que o quarto ano e o primeiro eu consegui. O primeiro ano eu trabalhei o trem junino, eu fiz uma performance deles com bambolê, amarrei fita. Cara, eu juntei 2 primeiros anos e fiz na quadra. Assim. Olha só. Ficou muito bom. Eles ficaram me perguntando depois, Tio, quando é que vamos fazer de novo? E o quarto ano eu peguei a flor de mamulengo. Entendeu? Eu sou a flor de mamulengo. Sim. Me apaixonei por um boneco. E nessa eu falei, olha, eu não vou botar os meninos para fazerem as bonecas, porque senão vai ter pai que vai vir falar comigo, o que você está fazendo com meu filho aí, cara, entendeu? Mas nos ensaios, tinham meninos que não se importaram de fazer. Olha só esse passo que eu dei com eles, sabe? Tinham meninos que faziam, e não necessariamente eram gays entravam no jogo. Entendi. E faziam em dupla, sabe? Aí eu falei, tem que virar depois, mexer, porque a história da Flor de Mamulengo é de uma mulher que ela tem um amor, assim... despedaçado. Ela se apaixonou por um boneco e ele não se apaixonou por ela. Então ela agora, na fantasia dela, ela pega essa paixão e transforma no que ela quiser. Ela manipula esse sujeito. Sim. E ao mesmo tempo o boneco ele tem uma dinâmica enquanto ela mexe, entendeu? Eu falo, então vocês são bonecos e elas são as donzelas. Então as meninas ficavam de frente pros bonecos, tinha toda uma coreografia deles e eles pegaram direitinho, cara. No dia eu fiquei com medo assim, cara, o quarto ano, então, a 1401 era uma das mais rebeldes e a galera topou fazer. Topou fazer, muito bom, sabe? né? Que é uma das turmas assim, que eu cheguei a desistir quando eu cheguei, que eu falei, gente, tô indo embora. Mas é assim porque não tinha silêncio, assim, e foi um caos. Então, e o estar a serviço que o teatro impõe praticamente já faz com que esse tipo de mecanismo ocorra, né? A energia que eles precisavam gastar ali. Você precisa se canalizar para quando eu entro na sala, já não há uma expectativa de querer sair para ir para a educação física. Então você vê, eles perguntam sobre o concurso de desenho, para eles contarem histórias. Gostaram de fazer a performance da Flor de Mamulengo. Os novinhos gostaram do trem junino, que eu filmei, os pais adoraram. Sabe? Legal. Até a coordenadora falou, adorei você, Rafael. E falou assim, e você ficou num personagem quando ficava na barraca que eu adorava te ver, cara. Eu ficava igual um personagem caipira. Podem vir! Eu ficava assim, acerta agora! Errou a boca do palhaço, mas agora vai acertar! Eu ficava assim, cara. O pessoal fala, que tio maluco é esse, cara? Muito bom. Manda seu currículo, eu vou levar pra lá pra você. Sabe, e eu brincava o tempo inteiro, eu não saía, cara. Tinha mãe que reclamava que a minha barraca era da boca do palhaço, né? Aí... E, cara, engraçado, né? Porque era a barraca da boca do palhaço. E era eu, Rafael e uma Rafaela. Eu falei, caraca, não pode ser coincidência. Dupla haha. Dupla haha, boca do palhaço. Olha a piada. E aí tinha uma boca, assim, que a gente botou 2 bocas. E tinha uma boca que tava menor. Aí tinha a mãe reclamando, como é que meu filho vai acertar essa droga aí, essa boca desse palhaço pequeno? Aumenta essa boca, senão a gente vai levar porrada aqui. Aumenta a boca do palhaço. Aí Traz uma faca, né? Aí eu falei, galera, agora a boca do palhaço cresceu, hein? Pode pegar esse bolão que vai acertar. Eu falava assim, cara... Mesmo assim não acerta nada. Eu falei, gente, eu dava uma bola desse tamanho aqui, a pessoa vai lá e errava a boca do palhaço. Não, mas tinha criança que acertava e tinha brindes, tinha um monte de coisa. Qual é o nome dos brindes que eles chamam? Tem outro termo?
Recompensa não, né? Não, tem uma... Prenda. Prendas, ó. Tinha prendas, várias prendas, carrinhos. Então eles acertavam e dependendo Eu gosto da pescaria. E dependendo, Pescaria, tinha pescaria também, mas essa não era a minha barraca. E aí, dependendo do número de acertos, eles ganhavam a prenda que eles queriam. Entendi. Então eu dividia bem ali, sabe? Aí Bom, Júlio tá chegando aí, essa boca do palhaço, hein, pessoal? Aí Sabe com quem? não, aí, cara, e eu comecei a entrar na sala vendo outras reações, Outra sabe? energia, Outra né, pras crianças, energia, né? que já não tinha mais aquela energia dispersa dos alunos, sabe? As porque canalizou, as né? turmas mais hiperativas, elas já estavam com um direcionamento Mais centradas, assim, de mais- querer ficar na aula, de querer fazer os desenhos, de falar, tio, vamos lá na sala pegar a cartolina. Não, tem era que em ser frente uma à escola à gostosa. direção. Né? Aí eu vou lá, vamos lá, pegar. Não, tio, pega mais. Eles adoram desenhar, sabe? Eu percebi que o desenho é um carro-chefe ali. Tem artistas ali já natos, cara. Vão longe. Então, isso você vai vendo, né? Isso você Pontualmente vai os perceber. talentos, Cara, né? tinha Aflorando. um garoto que ele era enorme. Ele tem autismo no nível máximo. Aham. Cara, ele me mandou, no meu último dia, ele me mandou um boneco. Um boneco feito com fios. Ele fez um Ele boneco fez? como se fosse assim, um ser do espaço, assim, azul e verde, autista. E ele juntou esses fios assim, todinho. O boneco é todo da emenda dos fios. A junção desses fios, ele fez um boneco. Com 2 braços, perna, corpo, dorso, tudinho. Ele te deu? Ele me deu. Que legal. Eu guardo ele lá em que casa legal, hoje. cara. Isso foi o maior. No episódio passado, a gente falou com um médico especialista em autismo. E, cara, isso é muito precioso. Ele ter feito um presente pra Pra você, você. porque Toda eles se hora que comunicam ele muito vê, pouco, né? Ele com- vê assim, ele vê a gente, ele Ah, já dá um abração assim, igual do Shrek, né? Que maneiro, Ele vem de longe assim, ele já abraça. Isso é muito bom. Obrigado. Vou fazer outro boneco daquele depois pro senhor. Ele fala Sério? assim, fala Que assim. maravilha. eu quero ver esse Rafa. boneco Cara, depois, que é eu curioso. trago depois pra ver. Cara, é um boneco assim, lindíssimo. E outra coisa também, como tem ocorrido distúrbios, né? Como começaram a sim. vir alunos, pessoas com distúrbios. Nossa, o tempo Sim. todo. Muito. Transtorno espectro desafiador. Autismo é o mais recorrente. Sim. É, TDAH, Ai. sabe? Hiperativismo. Os laudos estão cada vez mais... E também a informação chegou muito muita para todo mundo. informação. Então, coisas que a gente não classificava exatamente como Agora, X ou sim, Y, a gente está tendo mais clareza, está se falando mais sobre isso, Tinha né? alunos assim que tinham crises de raiva, cara, que eu ficava assustado, sabe? Eu lembro no Grajaú de um que ficou embaixo da cadeira e ficou ali falando para todo mundo, vai embora! Cara, ele falou, tio, ele xingou a professora, chamou ela de cracuda. E ele, assim, totalmente agressivo e tinha mania de trancar os alunos na porta. Aí eu falo assim, depois eu consegui trazer ele pro universo do quê? Da brincadeira. Entendi. Eu falei assim, ó, do agora a gente fez um trabalho no Grajaú que foi de contação de história, mas foi com uma outra distribuição, diferente da que eu fiz na Maré. Que foi de colocar eles assim, contando a história, enquanto acontecia a história, tinha um grupo fazendo. A gente já fez esse exercício, né? Que conta Sim. assim, tinha numa festa 2 pessoas, juntava 2 pessoas. Ah, Enquanto vai ele ia contando e falar, vai fazendo na contando hora. e fazendo Ah, na isso é hora. muito bom. Maneiro, Então eu maneiro coloquei ele para narrar a história. E aí ele gostou de fazer. Na outra ele quis ficar no canto dele. Mas é assim, cada aluno assim, tem seu cada ritmo, dia é um dia cada também. aluno ele tem o seu jeito, mas eu percebi que eu consegui Transformar, fazer com que né? o teatro, não só o teatro, se transformar, vir por trás do desenho, vir por trás de outras brincadeiras. Aparecer nos Até numa detalhes, possibilidade de eu filmar uma aula de educação física e mostrar e dizer, Mostrar isso que aqui é teatro. Sim. Acordar eles para essa cultura de que o teatro é importante. É que o vivo, teatro- existe, está neles, e está tá no neles, dia a dia. já está aqui no dia a dia. É espírito coletivo. Espírito coletivo. Maravilha. Agora, ô, Rafa, me fala onde está agora o seu espírito, a sua energia teatral do que você ainda pretende fazer ou experimentar como artista ou desenvolver o seu foco agora? Qual é a sua... Você está com algum projeto corrente, por exemplo, de, sei lá, de alguma peça que você está produzindo, esteja produzindo? Você quer falar também? Sim. Às vezes é muito embrionário, a gente prefere não falar, sim, mas sim. fica Não, inteiramente à até eu vontade. gostaria de divulgar também, né? Que eu ótimo. estou com uma oficina para começar agora, que será no dia
31 de maio, no dia 6 de junho, né? Com uma outra atriz. Já agora, então. Pilar Opa. Jaques. Vai ser no dia 31 de maio, na Sala Baden-Powell, em Copacabana. Opa, Isso, em maravilha. Copa. É um trabalho baseado em jogos teatrais, improvisação, estudos de cena, sem restrições de idade, sem Desculpa, é uma oficina, você uma falou? oficina, Ah, tá. é uma Vocês oficina. vão ministrar você e a Isso. atriz. No dia 31 de maio vai ser em Copacabana, das 2 às 5. Ótimo. E no dia 6 de junho, no espaço Lumina Office. Não sei se você já ouviu falar, morou na Barra. Lumina lá... Ele sim, fica sim. em frente à sede do Rock in Rio. Ah, tá. É um condomínio na empresarial que tem cidade, ali. Lá, E lá vai ser no dia 6 de junho, das 6 às 9 horas, numa quinta-feira. Então, E como é que se inscreve? Dá a rede já social? eu tenho Como é que- divulgado no é? meu Insta, já tenho divulgado nas redes sociais toda semana, ou de 3 em 3 dias eu estou divulgando. Maravilha. Fala aí tua rede social, teu Então, arroba aí, para o pessoal procurar. Pô. É Rafael Bernardino D, no Instagram, e Facebook Rafael Bernardino de Souza. Maravilha. Dessa forma vocês me encontram. E não há restrição de idade ou de experiência. Está começando o teatro agora, chega. Pra todos. Certamente vocês vão encontrar a arte de vocês. O que eu posso falar para vocês é que vocês vão estar na mão de um cara extremamente generoso, sensível, um dos nossos amigos mais queridos do tempo de Cal. A gente já fez personagem junto, inclusive. Isso dá papo para outro podcast, né? Mas, Rafa, eu queria muito te agradecer. Você é uma pessoa imagino. muito bacana. E tô aqui, quase que emocionado de saber que você está Produzindo nessa tanto, lida né? e lidando assim com educação, arte, com as crianças. Teatro com... continua também. Teatro continua, né? tô vendo, dando oficina. Fiz um trabalho agora no início do ano, que eu apresentei lá no Miguel Falabella, pro grupo Atores de Laura. Aí foi uma peça... Atores de Laura, eu pô. fiz um trabalhinho para eles agora, foi em fevereiro. Foram Maravilha. 2 dias de apresentação e Sonho de uma Noite de Verão. Pô, Opa! delícia. É isso aí, Foi um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Rafa tem uma coisa de... ele é professoral, né? sim. Ele troca com a gente na atividade teatral, como a gente já fez com ele, e ele ensina muito ao mesmo Muito, tempo. porque tem 1000 referências ele por trás dele. comenta, ele explica o que ele está fazendo e com isso ele soma. Sim. Então eu consigo assim, visualizar uma aula, né? Ele dando uma aula já aqui, né? Tava dando uma sem aula julgamento, sem restrição. Então acho que vai ser muito interessante. Continua fazendo esses workshops. Como é que é o Fernandinho embora? Para finalizar. Gente, a coisa vem chegando da sola do pé, vai passando pelo diafragma e chega agora no topo e fala olhando nos olhos: meu ódio é amor, cara! Com isso a gente encerra. Tava Maravilha, querido. esperando esse momento. Meu amigo, obrigado. Querido, Tudo de eu que bom pra agradeço. você. Eu que Prazer ter agradeço. aqui. Presente estar aqui. Muito obrigado mesmo. E até o próximo, Com hein? isso a gente fica... A gente tá aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo Artflix. E até o próximo também com o Bernardino. É isso aí. Certamente ele vai voltar. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou, né? Com certeza. E é isso, gente. Um abraço. Até a Valeu, próxima. pessoal. Beijo.